Fala galera, eu sou Edu Molina, professor, pesquisador e idealizador do canal Geek História. Dentre as várias linhas de treinamentos e palestras, uma delas é sobre The Walking Dead, uma análise da sociedade moderna. Palestra essa que a gente vai fazer hoje aqui na Geek em parceria com a Livraria Cultura. É isso aí, acompanha a gente pelo canal. Valeu! Como dinamizar isso para tornar o negócio um pouco mais atrativo. E aí hoje, nessa parceria com a Cultura, a gente está fazendo o nosso primeiro evento aqui falando sobre The Walking Dead, aproveitando a estreia da nova temporada amanhã. Quem está ansioso pela estreia da nova temporada? E não tem um final clichê de ter acordado no coma. Então não tem um final clichê de ter paz. Mais alguma coisa? Eu acho que tem que ser um pouco mais intensa as relações, né? A sétima temporada ela deu uma caída no ritmo, Apesar né? que eu ainda sou fã da sétima temporada. Eu gosto também dela. Eu acho que ela caiu um pouco, né, do que vinha sendo, né? A gente foi parar para olhar só nos Estados Unidos. A primeira temporada foi um sucesso relativo ali. A segunda, isso aumentou muito o número de pessoas que acompanhavam a série. Da quarta temporada pra frente, ela se tornou uma das maiores séries assistidas nos Estados Unidos. Então, com episódios aí sendo assistidos por mais de 50 milhões de pessoas. Né? O primeiro episódio da temporada 7, da sétima temporada, que foi ali a do Negan, né? A tão esperada cena do Negan. Então, assim, foi disparado nos Estados Unidos o episódio mais visto do ano. Embora os dois primeiros episódios que fechavam aquilo que começou no final da sexta temporada, então ele acabou batendo recordes de audiência. E pelo menos na minha leitura, aquele episódio em específico é um dos melhores já produzidos, né, em geral de todas as séries. Então cada série É o melhor. é o melhor, com certeza, da série, porque ele joga com elementos que fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente está falando, eu espero que não tenha um final clichê. A gente sabe que quando você vai ter paz, Não. Então é um pouco, são relações um pouco complicadas. E a série ela explora, Acho que não vai ter nem final. Eu também acho. talvez fica uma coisa meio aberta, né? Desse jeito. Uma das coisas que o Kirkman ele planejou quando ele começou a escrever a série de quadrinhos é que ele teria em torno de 300 números. Tá no 175, 76 se não me engano. Então ainda tem uma boa parte de quadrinhos a serem publicados. E a ideia é de jogar para 12 temporadas, né, na televisão. Uma das coisas interessantes da série é que eles não gravam um episódio uma com outra. Então eles gravam várias cenas. Então é bem desgastante o processo de produção. Só o primeiro episódio da sétima temporada, eles gravaram 11 vezes, em cada cena com um morrendo. Porque a ideia é que ninguém soubesse, nem os atores, quem de fato iria morrer naquela brincadeira toda. Então é bem desgastante o processo e ele tem essa interação com o público. Então não deixa de ter um pouco desse fanservice. Então a gente vai fazer o quê? O público está decaindo.
Então, para a 8ª temporada, os caras já falaram as coisas que tudo aqui a gente começa a estabelecer nessa relação e pensando com a ideia da morte, que é a primeira relação que a série acaba explorando, é que você cria um vínculo com o personagem. Game of Thrones morre gente pra caramba o tempo inteiro. Não dá nem pra você criar vínculo com o cara. Quem lê o livro do Game of Thrones consegue ter uma perspectiva um pouco diferente. Mas é uma série que sai matando, quase que banaliza a ideia da morte do personagem. Então é por isso que às vezes o episódio é cansativo, porque ele constrói a ideia do personagem do começo, né? Então você olha quem era o Rick no começo, quem era o Carl no começo, quem era o Glenn no começo, né? O Daryl no começo. Você vai acompanhando a evolução desses caras e você vai percebendo o quanto eles amadurecem ao longo da série. E a Carol, super mãe de família, apanhava de uma, de repente, matadora massa. Exatamente. A Carol talvez é um dos melhores exemplos, né? A dona de casa tradicional, né, submissa, que apanhava do marido, que cuidava da filha. De repente, acontece o que para dar o start na Carol? Bora, filha dela. Ela tem que ter uma perda. Ela tem uma perda, e quem acompanhou a trajetória da Carol, né, por mais que tenha sido logo no começo da 2ª temporada, ali, quando isso acontece, você já tinha uma familiaridade com a Carol. A filosofia traz uma reflexão que é um pouco do que a série propõe, que é justamente você entender a morte como algo natural da vida. O apocalipse zumbi não é o fato que desencadeia a morte já existe antes disso. E como nós tapeamos a morte, né, tapear não no sentido da premonição do filme Premonição, né, escapar da morte. A gente tapeia porque a gente não encara a morte de frente. Todo mundo tem medo da morte. Enquanto nós não soubermos lidar com a morte, que é a primeira grande perda que nós temos que entender na vida, a gente não consegue lidar com as demais perdas que acontecem. E a discussão da morte na filosofia não é a morte pela morte. É entender que o que mais importa é como você vive. É isso que de fato fica. Quando a gente começa numa ideia historiográfica sobre a questão da morte, a grande preocupação dos gregos era com a imortalidade. Como é que eu vou criar a imortalidade? Então assim, não é com o Olimpo, não é com, né, os semideuses, eu tenho que pensar em como fazer isso. E aí vem o Homero, que vai pensar no quê? Eu tenho que imortalizar os feitos do homem, porque o homem morre, os feitos dele não. A minha ideia é, a morte acontece, eu tenho que pensar no legado que eu deixo para quem fica. Qual que é o legado que a filha da Carol deixa para ela? Legado? Dá pra falar que teve legado? O legado em si não, mas que a gente percebe pela evolução dela, né? Porque a filha era tudo que ela tinha. Desde sempre, mesmo com o marido, o que mais importava pra ela era a filha. Ela aturava o marido pela filha. E aí então não era praticamente a vida dela, era a filha. Ela perdeu a vida, né? Renasceu praticamente. Como se fosse uma libertação da vida antiga dela. Porque a morte, ela tem um traço... Se preocupar um pouco mais com ela mesma, né? Um pouco mais com ela, porque aquilo faz... Até tem o tempo que ela sai, né? Tipo, ela sai fora, sair. meio reclusa, vai ter um tempo pra curar o luto dela, né? Porque o tempo de luto é importante. As pessoas às vezes não dão tempo para os familiares se curarem disso. Então, recentemente a gente perdeu um amigo muito querido e a gente vê assim, a dificuldade que é para a mulher e para o filhinho dele que ficou aqui, para conseguir a primeira morte não simbólica que nós temos na vida. Porque o bebê está dentro da barriga da mãe, está protegido, ele está alimentado, ele está acolhido, ele é amado, ele está ali o tempo inteiro numa super proteção. E de repente, do nada, sai. Do nada. Ninguém chegou pro carro, você quer sair daí? Até porque se perguntasse, cara, com esse mundo aí fora, me deixa aqui dentro. Eu prefiro ficar aqui dentro, que é mais garantido. Então a ideia é o quê? Saiu, nasceu. Ele teve que romper, não só com o cordão umbilical, ele teve que romper com todo um sentido de proteção, ele teve que romper com todo um sentido de alimentação, ele teve que romper com todo um sentido de amor que tinha dentro da barriga da mãe.
E aí agora ele vai ter que se preocupar em se alimentar, porque se ele não falar que está com fome, às vezes a mãe não vai saber que ele está com fome. Ele vai ter que se preocupar em chorar para mostrar que a fralda está suja, porque ele não sabe se comunicar. Ele vai ter que se preocupar, né, ou a família vai ter que se preocupar em protegê-lo das mais diversas formas, para que ele não sofra nenhuma queda, para que ele não... É uma morte simbólica. E o negócio continua até os dias de hoje. A ideia de civilização que a gente tem é bem diferente da ideia de civilização que se tinha no século XVIII. Do século XVII para trás, nem existia o termo civilização. Existia a minha cultura e o bárbaro, que é aquele cara que não tem a minha cultura. Quando acontece o apocalipse zumbi na série, eu estou falando o quê? Que acabou para geral. Não tem mais civilização. O mundo que eu conhecia não existe mais. Se a gente for pegar isso e levar para um contexto sociológico, eu estou falando que o Estado, tal qual a gente conhece, deixa de existir. Qual que é a principal função do Estado? Intermediar relações sociais. No meio disso, o que aparece? Que relações sociais aparecem? Coerção, né? Relações Poder humanas. coercitivo, enfim. Relações humanas. As relações humanas. Garantir a ordem. Garantir a ordem. Então uma das primeiras coisas que o Estado moderno faz é simplesmente abaixa a cabeça para elas. O zumbi, que é esse ser que está entre a vida e a morte, é o cidadão que simplesmente caminha esperando o dia da sua própria morte. E é por isso que na série é interessante quando o zumbi perde a sua importância. Porque, como eu falei no começo, primeira temporada, eu vi um zumbi, o cara sai disparado. Aí depois ele percebe o quê? Ele é lerdo, ele não corre, ele sozinho não faz mal nenhum. O grande problema é coisas violentas e nojentas, né? Porque isso tem que causar repulsa em quem está vendo. Se eu não causar repulsa em quem está assistindo, eu não tenho um efeito desejado. Que é a ideia da nossa relação. O zumbi, ele é um ser apático, que depois da segunda ou terceira temporada simplesmente está ali. Qual que é o grande problema a partir daí? As pessoas. E aí é legal pensar nessa relação das pessoas com três pensadores clássicos: Hobbes, Locke e Rousseau. Porque os três estudam a natureza humana. Os três estudam o estado de natureza. Os três procuram entender quem é esse humano, quem são esses homens, como eles estabelecem as suas relações e o que fazer para eles conseguirem vida digna. E que essa vida digna permita a ele ter a liberdade. E quando a gente fala de liberdade, a gente foca muito na expressão. Liberdade de expressão. Você tem milhares de liberdades, não só de expressão. E quando o Locke aponta essa liberdade, ele está falando de uma liberdade no geral. Eu posso escolher para onde eu vou, eu posso escolher o que eu compro, o que eu como, o que eu falo, que religião que eu tenho, eu posso escolher o que eu quiser. E o Estado tem que me garantir essa liberdade. O Estado não pode, em hipótese alguma, chegar e me cortar essa liberdade. E aí é interessante você fazer um paralelo. O Kirkman é americano. Qual que é o grande ideal da Constituição americana? É garantir o quê? A liberdade. Se você olhar para várias produções americanas, em todas elas, o senso de liberdade é o que fala mais alto. Não sei se tem aqui, mas olha para o Capitão América. É o maior grito de liberdade de um personagem já criado nos Estados Unidos. É o sentinela da liberdade. Porque o americano tem isso cravado
por um processo de independência, por uma luta de independência que custou milhares de vidas, e o americano tem esse significado para a liberdade. Então Kirkman pega o contexto político, ideológico da sociedade americana e joga para a série através de uma ideia do Locke lá de trás. De chegar e colocar, cara, o Estado tem que me garantir a liberdade. Assim como os imigrantes falam quando vão para os Estados Unidos, né? Estamos nos Estados Unidos, liberdade, posso fazer tudo. Exatamente. Né? A terra das oportunidades, todo mundo aqui tem direitos iguais, e aquele papo todo. Em The Walking Dead existe a liberdade? Não. Existe em partes. Mas não existe a liberdade tal qual ela é ideologicamente proporcionada, por exemplo, pelo Locke. Eu tenho a ideia de vida quando ele coloca na série a Judith. A Judith é a filhinha do Rick, que nasce no meio do caos. O Rick, quando ele está lutando, indiretamente ele está lutando pelo direito da vida da filha dele, da liberdade da filha dele e para garantir alguma coisa que a filha dele se tenha com que se apegar. Uma coisa interessante, a Judith... Então, mas assim, por que nós temos que pensar que nós estamos o tempo todo... que o bicho tá pegando, que a galera tá se matando, a Judith não aparece. Eu não... Pra salvar ela, né? Ela vai embora pra algum lugar. Exatamente, alguém pega e sai com a Judith. E dá certo, né? E de repente, do nada, ela aparece no colo do Rick depois que tudo aconteceu. Com uma madeira ali, tipo assim, legal, beleza, né? Garantiu, né? A relação, a esperança. Eu lutei, matei, conquistei, agora tô com a minha filha no colo pra garantir o futuro dela. É você pegar algumas ideias do Locke e jogar pra dentro de The Walking Dead. É eu pensar no Rousseau, que vai para uma outra linha totalmente diferente. O Rousseau tem algumas ideias parecidas com o Hobbes. Né? O Rousseau e o Hobbes são bem diferentes do que o Locke propõe, né? por questões, né, de pensamento, de sociedade. Mas o Rousseau ele chega, depois de um estudo que ele faz numa tribo, ele chega a uma conclusão. O homem é bom por natureza. Então ele vai olhar uma tribo vivendo isolada, ele faz um estudo, ele olha e fala, olha, nessa tribo aqui, as pessoas se ajudam, as pessoas são solidárias, elas vivem da natureza, não existe nenhum produto, não existe ideia de propriedade, elas estão ali para se ajudarem e todo mundo vive numa boa. É um tanto quanto utópico achar que a tribo também não tem problema? Mas o Rousseau olha para aquilo e fala, legal, qual que é o problema então? Ele se torna mal por uma interferência externa. Então o homem é bom por natureza, mas quando ele tem contato com outros seres da sociedade, ele se torna mal, porque a sociedade corrompe o homem. Ao mesmo tempo ela é feita pelo homem. Em que relação na série que a gente consegue perceber isso? No Terminus. O próprio Negan, né? O Negan talvez um pouco menos, mas pensa na ideia de ser bom e a natureza corrompe. Acho que o Terminus consegue dar esse exemplo legal porque, pelo menos ali na série, não sei se no quadrinho funcionou da mesma forma. Ali na série eles acolhiam as pessoas que realmente chegaram lá, até que de repente chegou um grupo que causou a maior bagunça. E desde aquele período eles viraram canibais. Acho que consigo lembrar desse exemplo. Todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer se proteger, só que na hora que dá o primeiro problema, eu já mudo o lado, e aí você é o quê? Se o outro vem com violência pro meu lado, eu sou corrompido e devolvo com a mesma violência para ele. Se você olha pro Carl ao longo da história, cara, moleque bonitinho, bonzinho,
Galera, rolou hoje aqui na Livraria Cultura um bate-papo com The Walking Dead, fazendo uma análise da sociedade moderna. A gente discutiu um pouco sobre a relação dos vivos com os mortos, a relação com os próprios zumbis e a relação com os outros homens, partindo do princípio do contrato social com Hobbes, Locke e Rousseau. Foi um bate-papo muito legal, agradeço a Livraria Cultura pela oportunidade e outros virão por aí. Valeu, galera, até mais!